Meu nome é Capitã Renata Mendonça. Tenho 38 anos. E jamais imaginei que meu próprio pai me humilharia na festa de casamento do meu irmão. Ali, na frente de 200 pessoas, ele decidiu transformar o momento mais feliz da família numa exibição das minhas limitações como mulher. O que ele não sabia é que estava prestes a descobrir quem eu realmente sou nos últimos 15 anos. Quando o noivo se levantou da mesa principal e bateu continência para mim, o silêncio tomou conta do salão. O que aconteceu depois mudou para sempre a forma como minha família me vê. Esta é a história de como um momento de humilhação se transformou na maior lição de vida que meu pai já recebeu. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Era sábado, 15 de março, no Buffet Vila Romana, zona sul de São Paulo. Meu irmão Rafael, de 35 anos, estava se casando com Larissa, uma advogada que conheceu na faculdade. Eu estava sentada numa mesa lateral com alguns primos distantes, vestindo um vestido azul marinho discreto, tentando passar despercebida como sempre fazia nessas ocasiões familiares. Papai se levantou da mesa principal, bateu na taça de champanhe e pediu atenção. Osvaldo Mendonça, 62 anos, aposentado da Receita Federal, sempre teve essa mania de fazer discursos longos e constrangedores. Mas desta vez, ele superou todas as expectativas. Senhoras e senhores, começou ele, com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Quero fazer um brinde ao meu filho Rafael e à minha nova nora, Larissa. Rafael sempre foi o filho que me deu orgulho. Formou-se em engenharia. Tem uma carreira sólida. Construiu uma família de verdade. Senti o estômago se contrair. Conhecia essa introdução. Sempre que papai começava elogiando Rafael, era sinal de que viria o contraste comigo. Agora, vocês devem estar se perguntando sobre minha filha Renata ali, disse ele apontando para mim. Ela sempre foi meio diferente, teimosa demais para o próprio bem. Quando era adolescente, ficava dizendo que queria ser policial. Podem imaginar? Uma menina querendo brincar de polícia. Algumas pessoas riram nervosamente. Larissa, linda em seu vestido de noiva, me lançou um olhar de desculpa. Ela sempre foi gentil comigo, diferente do resto da família. Mas o pior foi quando ela insistiu em tentar o concurso da Polícia Civil há alguns anos. Obviamente não passou, porque essa vida não é para mulher. Hoje em dia, ela trabalha numa repartição pública qualquer, fazendo sei lá o quê. Serviço de escritório, imagino. Meu rosto esquentou. 15 anos de carreira. 15 anos escondendo da família exatamente o que eu fazia. Porque sabia que eles não conseguiriam entender. Papai continuava. Renata sempre quis chamar atenção, sabe como é. Mulher solteira, sem filhos, tinha que inventar alguma coisa para se sentir importante. Ela não serviria nem na guarda de trânsito, quanto mais para ser policial de verdade. O salão explodiu em gargalhadas. Até alguns dos meus tios estavam rindo. Olhei para o chão, sentindo aquela mistura familiar de raiva e resignação. Era sempre assim nas reuniões de família. Mas então, algo inesperado aconteceu. Do outro lado do salão, um homem jovem se levantou abruptamente da mesa principal. Era Bruno, o padrinho do Rafael, que eu tinha visto algumas vezes, mas nunca havia conversado propriamente. Ele estava usando o uniforme de gala da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bruno caminhou até minha mesa com passos firmes e determinados. O salão inteiro estava observando, curiosos para entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto de mim, fez algo que deixou todos em choque total. Ele se colocou em posição de sentido e bateu continência. Boa noite, Capitã Mendonça, disse ele em voz alta para que todos ouvissem. É uma honra estar na mesma festa que a senhora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai, que ainda estava de pé na mesa principal com a taça na mão, ficou com a boca aberta. Rafael olhava alternadamente para mim e para Bruno, completamente perdido. Capitã? Balbuciou minha tia Marta. Bruno, você deve estar confundindo a Renata com outra pessoa. Bruno se virou para ela, mantendo a postura militar. Não, senhora. Não estou confundindo.
Esta é a capitã Renata Mendonça, da Polícia Penal do Estado de São Paulo. Uma das agentes mais respeitadas da nossa corporação. Senti o coração disparar. Depois de 15 anos mantendo minha profissão em segredo da família, alguém finalmente sabia quem eu realmente era. E não era qualquer alguém. Era um PM que, aparentemente, conhecia minha reputação. Isso é ridículo, interrompeu papai, voltando ao microfone. Bruno, meu filho, você deve estar brincando. A Renata trabalha numa repartição, fazendo serviço administrativo. Ela nunca foi policial. Bruno se virou para papai com uma expressão séria. Com todo respeito, senhor Osvaldo, mas o senhor está completamente enganado sobre sua filha. Rafael se aproximou, ainda confuso. Bruno, o que está acontecendo aqui? A Renata nunca falou nada sobre ser policial. Porque ela nunca contou para vocês. Respondeu Bruno, olhando diretamente para mim. Mas eu conheço o trabalho dela há anos. Capitã Mendonça, a senhora não vai falar nada? Todos os olhos do salão estavam fixos em mim. Era o momento que eu havia evitado durante 15 anos inteiros da minha carreira. Respirei fundo e me levantei lentamente. É verdade, disse simplesmente. Eu sou capitã da Polícia Penal. O burburinho que se seguiu foi imediato. Parentes sussurrando entre si, alguns incrédulos, outros tentando processar a informação. Papai desceu da mesa principal e caminhou até mim com passos rápidos. Renata, que história é essa? Você está mentindo para nos impressionar? Antes que eu pudesse responder, Bruno se adiantou. Senhor Osvaldo, sua filha não está mentindo. Ela é uma das capitãs mais jovens da história da Polícia Penal de São Paulo. Assumiu o comando da Penitenciária Feminina de Santana aos 35 anos. Penitenciária? Minha mãe, Dona Carmen, se aproximou com o rosto pálido. Renata, você trabalha numa prisão? Suspirei. Era hora de contar toda a verdade. Sim, mãe, há 15 anos. Passei em primeiro lugar no concurso da Polícia Civil em 2008. Mas mudei para a Polícia Penal quando ela foi criada em 2017. Hoje sou responsável por uma unidade prisional com 2.400 detentas e 180 agentes sob meu comando. Rafael balançou a cabeça, incrédulo. Por que você nunca contou isso pra gente? Porque toda vez que eu tentava falar sobre meu trabalho, vocês mudavam de assunto ou faziam piadas sobre mulher não servir para a polícia. Respondi olhando diretamente para papai. Lembram da última Páscoa? Quando eu comentei sobre um curso de capacitação que fiz, papai disse que eu devia estar fantasiando de ser importante. Bruno assentiu gravemente. Capitã Mendonça, posso contar para ele sobre a operação do ano passado? Hesitei. Algumas informações eram confidenciais, mas o básico podia ser compartilhado. Pode falar sobre o que foi divulgado na imprensa, concedi. Bruno se dirigiu para toda a família reunida. Em setembro do ano passado, houve uma rebelião na Penitenciária Feminina de Santana. 40 detentas fizeram 8 agentes prisionais reféns. A situação durou 16 horas. A capitã Mendonça foi quem coordenou toda a negociação. O salão ficou em silêncio total. Ela entrou sozinha na cela onde estavam os reféns. Bruno continuou. Sem arma, sem colete, só com a palavra. Conseguiu libertar todos os agentes sem que ninguém se ferisse. Nem as detentas, nem os funcionários. Foi destaque em todos os jornais. Dona Carmen levou a mão ao peito. Meu Deus, Renata, isso é verdade? É verdade, mãe. Mas vocês nunca souberam porque não assistem aos noticiários policiais. E quando tentei comentar, papai disse que eu estava inventando história para me fazer de heroína. Papai estava pálido, claramente abalado com as revelações. Mas sendo o homem teimoso que sempre foi, tentou uma última cartada. Tá bom, tá bom. Digamos que seja verdade. Mas trabalhar numa prisão com mulheres não é a mesma coisa que ser policial de verdade. Não é como prender bandido na rua. Não é como os homens fazem. Foi a gota d'água. Papai, disse eu me aproximando dele. O senhor quer saber o que é polícia de verdade? Quer saber o que eu faço todos os dias? Bruno se posicionou ao meu lado, como se estivesse me apoiando. Senhor Osvaldo, o senhor tem ideia de quem são as detentas que sua filha supervisiona?
Traficantes internacionais, chefes de facção, assassinas profissionais, mulheres que mataram famílias inteiras. Isso mesmo, continuei. Na semana passada, tive que negociar com Maria Santos, conhecida como Viúva Negra, responsável por encomendar a morte de 17 pessoas. Ela estava planejando um motim para o Dia das Mães. Passei 4 horas trancada numa sala com ela, desarmada, convencendo-a a desistir. Larissa, que até então só observava, se aproximou. Renata, isso é impressionante. Por que você nunca contou essas coisas? Porque quando eu tentava compartilhar qualquer coisa sobre meu trabalho, papai dizia que eu estava exagerando, que mulher não tem coragem para enfrentar criminoso. Lembram do Natal passado? Quando eu cheguei com um hematoma no braço porque uma detenta tentou me agredir, papai disse que eu devia ter caído da cadeira do escritório. Tio João, irmão do papai, se manifestou. Osvaldo, você sempre foi muito duro com a Renata. A gente já tentou falar isso antes. Vocês querem saber mais? Perguntei, sentindo 15 anos de frustração finalmente saindo. Eu tenho 3 comendações por bravura. Fui condecorada pela Secretaria de Segurança Pública 2 vezes e no mês que vem assumo a direção geral de todas as penitenciárias femininas do estado. Vou ser a mulher mais jovem da história a ocupar esse cargo. Bruno complementou. E isso sem falar nos cursos internacionais. Capitã Mendonça fez especialização em gestão penitenciária na França e nos Estados Unidos. Ela é referência nacional em reabilitação de detentas. O silêncio era constrangedor. Papai olhava para o chão, claramente sem saber o que dizer. Papai, falei mais baixo. Durante todos esses anos, o senhor nunca me perguntou como foi meu dia. Nunca quis saber dos meus desafios, nunca demonstrou curiosidade genuína sobre minha vida profissional. O senhor simplesmente decidiu que eu era uma fracassada e pronto. Foi então que Rafael se aproximou de mim com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de vergonha e admiração. Renata, eu tenho uma confissão para fazer, ele disse, olhando nervoso para Larissa. Bruno não descobriu sobre você por acaso. Franzi a testa. Como assim? Há 2 meses, quando estava organizando o casamento, precisei contratar segurança para a festa. Bruno me recomendou uma empresa, mas quando soube que era para a família Mendonça, ele perguntou se eu tinha uma irmã chamada Renata. Bruno assentiu. Eu disse para ele, cara, sua irmã é uma lenda na nossa área. Todo policial do estado conhece a Capitã Mendonça. Rafael continuou. Eu não acreditei. Falei que você trabalhava numa repartição, que nunca tinha sido policial. Bruno até me mostrou fotos de jornais, reportagens sobre você na internet. Eu fiquei em choque. E por que não me contou nada? Perguntei, sentindo uma mistura de confusão e raiva. Por quê? Larissa se intrometeu suavemente. Nós queríamos que você mesma contasse para a família. Achávamos que não era nosso lugar revelar seus segredos. Bruno se posicionou novamente em continência. Capitã, foi por isso que eu vim uniformizado hoje. Quando ouvi o discurso do Sr. Osvaldo, não consegui ficar calado. Com todo respeito, mas alguém precisava defender a honra da senhora. A papai finalmente falou com a voz embargada. Renata, eu não sabia. Por que você nunca me corrigiu? Por que deixou eu falar essas coisas horríveis? Por que eu desisti, papai? Depois de anos tentando provar meu valor e sendo constantemente diminuída, eu simplesmente desisti de buscar sua aprovação. Nesse momento, uma senhora elegante se aproximou do nosso grupo. Era a Dona Helena, a mãe da Larissa, que eu mal conhecia. Com licença, ela disse educadamente. Eu não queria me intrometer, mas não pude deixar de ouvir a conversa. Renata, você é a famosa Capitã Mendonça que coordenou aquele caso das gêmeas sequestradoras do ano retrasado? Todos me olharam expectantes. Sim, fui eu, respondi simplesmente. Meu Deus! Dona Helena exclamou. Minha filha, você salvou a vida da minha neta. As 2 mulheres que sequestraram a pequena Sofia estavam sob sua custódia. Você conseguiu fazer com que elas revelassem onde tinham escondido a menina. O impacto dessa revelação foi como uma bomba no meio da festa. Até pessoas de mesas distantes começaram a se aproximar para ouvir melhor.
A Sofia é sua neta? Perguntei, surpresa com a coincidência. É, e graças ao seu trabalho, ela está viva hoje. As sequestradoras nunca quiseram falar com ninguém. Mas você conseguiu que elas contassem onde a menina estava em menos de 24 horas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Helena enquanto ela continuava. Sofia tinha apenas 6 anos. Estava desaparecida há 3 dias. Os pais estavam desesperados. A polícia não tinha pistas. Quando prenderam as sequestradoras, elas se recusavam a falar. Foi você quem descobriu que uma delas tinha uma filha da mesma idade e usou isso para convencê-la a colaborar. Papai estava me encarando como se me visse pela primeira vez na vida. Renata, ele disse com a voz trêmula. Você salvou a vida de uma criança? Várias, na verdade. Bruno interveio. Capitã Mendonça é especialista em interrogatório psicológico. Ela desenvolveu técnicas próprias para lidar com criminosas que envolvem menores. É consultora do Ministério da Justiça. Nesse momento, senti que não precisava mais esconder nada. 15 anos de segredos estavam finalmente vindo à tona. Papai, disse eu, olhando diretamente nos olhos dele. Durante todos esses anos em que o senhor achou que eu era uma fracassada, eu estava salvando vidas, combatendo o crime e construindo uma carreira sólida numa área que poucos têm coragem de enfrentar. Não contei para vocês porque aprendi que às vezes é melhor ser subestimada do que constantemente questionada. Rafael se aproximou e me abraçou forte. Renata, me desculpa. Desculpa por nunca ter te apoiado, por nunca ter questionado as coisas que papai falava sobre você. Um por um, os familiares começaram a se aproximar para me cumprimentar e pedir desculpas. Tia Marta, que sempre fazia comentários maldosos sobre eu ser solteira, disse: Agora eu entendo por que você nunca teve tempo para relacionamentos. Você estava ocupada salvando o mundo. Papai foi o último a se aproximar. Com lágrimas nos olhos, ele estendeu a mão para mim. Renata, você pode me perdoar? Posso ter orgulho da minha filha agora? Segurei a mão dele. Papai, eu sempre quis que o senhor tivesse orgulho de mim. Mas aprendi que o orgulho verdadeiro não vem do reconhecimento dos outros. Vem de saber que você está fazendo a diferença no mundo, mesmo quando ninguém está vendo. Bruno se aproximou uma última vez e me entregou um cartão. Capitã, se a senhora permitir, gostaria de convidá-la para uma cerimônia na próxima semana. Vamos homenagear os policiais que mais se destacaram este ano. Seu nome está na lista. Olhei para minha família reunida ao meu redor. Papai com os olhos vermelhos de emoção, Rafael orgulhoso, Larissa sorrindo, mãe me abraçando como se quisesse me proteger de todos os anos de incompreensão. Vocês querem ir comigo? Perguntei. Claro, respondeu papai imediatamente. Eu quero que todo mundo saiba que sou pai da capitã Renata Mendonça. Naquela noite, dirigindo para casa depois da festa, refleti sobre como a vida pode mudar em questão de minutos. Durante 15 anos, carreguei o peso de ser incompreendida pela própria família. Mas descobri que o reconhecimento mais importante não vem de fora, vem de dentro. Vem de saber que seu trabalho importa, que suas escolhas fazem diferença, que você está contribuindo para um mundo melhor. Às vezes, a maior vingança é simplesmente ser exatamente quem você sempre foi, enquanto os outros finalmente enxergam a verdade.